O assunto de hoje no podcast da Abraço é a perda óssea na lactação, os efeitos dessa perda óssea, e a gente vai falar sobre a campanha do mês de agosto, mês passado, Agosto Dourado, um mês dedicado à intensificação das ações de promoção, de proteção e de apoio ao aleitamento materno. A gente tem aí conosco, para essa edição do podcast da Abraço, o prazer de receber o Dr. Felipe Merchan Ferraz Griso, que é reumatologista pela Universidade Estadual de Maringá. Ele tem residência em reumatologia pela Federal de São Paulo, portanto pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, é especialista em densitometria óssea, mestre e doutor em ciências da saúde, com foco em estudos que envolvem justamente esse osteometabolismo na gestação e na lactação. Então, quando a gente fala desse assunto, doutor Felipe, e é uma honra tê-lo conosco, em pleno ano de 2020, por que essa questão que envolve a lactação, a amamentação, por que ela ainda é um tabu para uma parte da população brasileira? Esse assunto ele ainda é um tabu. Em algumas regiões aí do mundo e até do país, existe um questionamento se amamentar de maneira intensa ou de maneira prolongada pode causar algum dano permanente aí para os ossos, tá? Então, existe culturalmente um debate sobre esse tema, tá? Ele não é exclusivo do Brasil, mas ele ocorre no mundo todo, tá? E felizmente, né, amamentar, apesar de causar uma perda transitória da massa óssea, principalmente durante a fase exclusiva, os estudos têm mostrado que após o desmame ocorre uma recuperação completa dessa massa óssea perdida transitoriamente. Então, os dados mais recentes têm mostrado que amamentar é muito seguro em termos ósseos. Especificamente no protocolo das doenças osteometabólicas, a osteoporose costuma dar sinais em mulheres logo depois do período da menopausa. E a atenção a partir dos 50 anos precisa então ser redobrada, principalmente em relação à saúde óssea. Num processo de gravidez tardia, as mulheres têm ou conseguem ter uma recuperação óssea plena? Então, nós temos diversos estudos em mulheres que já estão no período pós-menopausa e traçando um paralelo com o passado dessas mulheres, tanto envolvendo o tempo de aleitamento que elas tiveram, também o número de amamentações e, da mesma maneira, amamentações em idades diferenciadas, tanto em adolescentes quanto mulheres um pouco mais tardias e nas mulheres que já têm uma idade um pouco mais avançada, gravidez tardia. E a grande maioria desses estudos demonstrou que nenhuma dessas condições amamentar aumenta o risco de osteoporose na pós-menopausa. Tanto que em qualquer guideline sobre fatores de risco para osteoporose na pós-menopausa, em nenhum deles nós vamos encontrar, tá, algum dado relatando a amamentação como fator de risco. Como médico, o senhor é um defensor contumaz da importância da lactação? Quando a gente fala de maneira coletiva e sobre lactação de maneira geral, nós estamos falando de inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para a criança, e com nenhum tipo de malefício significativo em termos osteometabólicos, tá? Então, eu sou um fiel defensor da lactação. E não há nenhum tipo, doutor, de contraindicação em relação a esse processo de lactação? Logicamente, a nível individual, cada caso deve ser avaliado pelo profissional, mas falando coletivamente de uma maneira genérica, não existem contraindicações para a amamentação. E a literatura traz alguns poucos casos, nós já tivemos até a oportunidade de descrever alguns deles, de fraturas e no período de lactação, mas é algo extremamente raro, tá? E quase sempre presente em pacientes que já apresentavam alguma doença que causasse alguma repercussão sobre o esqueleto. Então, a nível coletivo, é algo extremamente raro
alguma condição óssea que contraindique a amamentação, tá? Então, em mulheres saudáveis que não têm nenhuma condição de saúde que predisponha à osteoporose, é liberada a amamentação. Quando alguma paciente jovem apresenta algum histórico de doença que cause alguma repercussão osteometabólica, essa sim deverá ser avaliada de maneira individual e, pesando-se os prós e os contras, se ter uma decisão conjunta entre o médico e a paciente nesse caso. Mas, de maneira coletiva, em pacientes saudáveis, não há qualquer tipo de contraindicação. Com base na resposta anterior, como é que deve ser feito o acompanhamento para apontar eventuais riscos e contraindicações nesse processo de lactação? Há casos em que existe essa contraindicação? É de forma individual, específica, e cada médico deve avaliar um conjunto de fatores da individualidade da paciente? Cabe ao pré-natal individualizar, né, em cada gestante a sua situação de saúde. Então, de maneira geral, é raro, né, alguma contraindicação, porém, caso no histórico colhido ali pelo obstetra durante o pré-natal ele identifique alguma causa específica, alguma condição que predisponha a algum problema osteometabólico, obviamente ele irá encaminhar essa paciente para o profissional mais indicado para que faça essa avaliação. A incidência de fraturas por osteoporose no processo de amamentação, não havendo nenhum quadro ósseo anterior, ela é bastante rara, doutor? Essa entidade, né, de fratura durante a amamentação, ela é extremamente rara. Então, se a gente pegar toda a literatura médica disponível até hoje, né, de toda a história da literatura médica, nós temos apenas cerca de 120 casos descritos no mundo e, em uma grande maioria desses casos eram de mulheres que tinham alguma condição, alguma doença que já predispunha à fratura, como, por exemplo, doença celíaca ou uso crônico de corticoide, diabetes tipo 1, tá? Mas casos isolados de fratura causados somente pela lactação é algo extremamente raro. Estamos falando também sobre a sensibilização que a campanha do mês passado, o Agosto Dourado, busca construir, busca trazer. Por meio dela, ações de promoção, de proteção e de apoio ao aleitamento materno devem ser intensificadas, reforçando principalmente a ideia de importância da amamentação. Em uma avaliação clínica, a sociedade já está devidamente informada sobre essa questão, doutor? Eu acredito que, infelizmente, não, tá? A gente vê com certa frequência várias mulheres abandonarem a amamentação, às vezes por dificuldade, né, por falta de apoio. Amamentar não é fácil, não é simples, porém, muitas vezes por desinformação, tá? Então, eu acredito que a melhor maneira de se mostrar os benefícios da amamentação é através da informação. E isso cabe às entidades envolvidas, cabe ao médico pré-natalista, né, e a toda a sociedade de saúde envolvida a trazer esse tipo de esclarecimento. Sim. A perda óssea que ocorre no processo de lactação, ela tende a gerar algum tipo de efeito tardio na densidade mineral óssea? Então, por traçar o que acontece ali desde o começo, né? Então, na gestação, a mulher mobiliza bastante cálcio para a formação do esqueleto da criança, né? O feto está se desenvolvendo, então muito cálcio é mobilizado. A natureza fez isso de uma forma que a absorção intestinal do cálcio, ela é muitas vezes maior do que fora da gestação, tá? Então, principalmente durante segundo e terceiro trimestre de gestação, é a fase de hipercaptação de cálcio pela mulher. Tanto que nessa fase que é interessante uma ingestão otimizada do cálcio. Já na lactação, a mulher vai usar todo esse estoque de cálcio que foi conseguido para montar o esqueleto da criança, daí para fabricar leite. Então, durante a lactação, a mulher tem uma perda. Só que essa perda
ela é transitória, tá? Então, as mulheres, após o desmame, elas conseguem recuperar toda a massa óssea utilizada para fabricar leite, e aí, no período pós-menopausa, não ocorre nenhum tipo de aumento na incidência de osteoporose. Nesse período de perda que o senhor se referiu, o cuidado com a saúde óssea, de alguma forma, tem que ser redobrado? Há alguns indicativos sobre os quais se deve ter mais atenção? A principal prevenção da magnitude aí da perda óssea da lactação, ela deve ser feita durante a gestação, né? Então, a ingestão adequada ou a suplementação de cálcio durante segundo e terceiro trimestre, durante a gestação, é a melhor forma de preparar o organismo materno para a lactação, tá? Na lactação, a absorção intestinal de cálcio ela é igual aos níveis pré-gestacionais, né? Igual a mulher que não está gestante. Então, deve ser mantida uma dieta com aporte de cálcio, mas sem sem necessidade de aumentar esse aporte, tá? Então, a mulher deve amamentar normalmente, deve se alimentar normalmente e ingerir bastante água. Entre outros tantos benefícios que o aleitamento materno pode oferecer, e além das questões de saúde óssea apresentadas, quais os principais da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê? O principal envolve a proteção imunológica, disparado, o principal. Crianças que recebem leite materno raramente ficam doentes, e isso reflete sobre mortalidade. A questão nutricional é de suma importância, então o leite materno ele tem um equilíbrio, né, de composição nutricional envolvendo proteínas e micronutrientes que é adequado para a criança, tá? A amamentação também reforça o elo afetivo entre a mãe e entre a criança, e vários outros benefícios secundários menos citados, como crianças que amamentam sofrem menos de alergia do que crianças que não amamentam, crianças que amamentam sofrem menos de problemas psiquiátricos na idade adulta, tá? Por esse contato que tem com a mãe desde pequeno e pelo acolhimento. Então, são vários e vários efeitos benéficos já descritos. O benefício nutricional e imunológico da amamentação é algo indiscutível para nós da área da saúde. E, infelizmente, para a sociedade como um todo, para alguns estratos isso ainda não está bem claro. Tá? Então, tanto imunologicamente, nutricionalmente, quanto para a parte óssea materna, a amamentação ela foi criada pela natureza para ela ser utilizada, tá? Nós estamos falando em inúmeros benefícios e nenhum malefício que justifique que ela não seja realizada. Em relação às mães adolescentes, o que se pode dizer sobre a saúde óssea na gravidez durante esse período? E há algum cuidado mais específico? Essa pergunta é muito interessante, né? E recentemente o nosso grupo aqui do Brasil publicou uma revisão sistemática numa revista de impacto internacional e que acabou respondendo todas essas questões que eu disse anteriormente, mas dentro dessa revisão sistemática foram contemplados vários estudos com gravidez na adolescência, tá? E era uma questão ainda de bastante debate, porque a adolescente ela engravida durante o pico de aquisição da massa óssea. Então havia uma certa dúvida se isso poderia ou não refletir tardiamente no esqueleto materno. Entretanto, os estudos que avaliaram essa gravidez precoce, eles não demonstraram também aumento de osteoporose pós-menopausa em mulheres que engravidaram na adolescência. A gente falou sobre a gravidez tardia e na adolescência. As mães de gêmeos, elas devem ter quais cuidados? Temos poucos estudos com gemelares. A única coisa que sabemos é que a intensidade da amamentação um pouco maior, ela acaba levando um consumo um pouco maior de cálcio do esqueleto maior durante a lactação. Então, mulheres que estão grávidas de gemelares devem ter um aporte de cálcio
muito adequado durante segundo e terceiro trimestre. Entretanto, nenhum dado da literatura médica mostra que o fato de amamentar gêmeos aumenta a incidência de complicações ósseas também, tanto a curto quanto longo prazo. Doutor Felipe, quais são os percursos científicos de estudos e pesquisas sobre a relação entre lactação e osteoporose? O motivo do nosso trabalho foi justamente atuar de maneira reacional quanto a alguns trabalhos de péssima qualidade que foram realizados em alguns locais do mundo, questionando, né, o fato de a amamentação poder trazer algum problema futuro para o esqueleto materno. E o nosso trabalho vem como o maior trabalho da literatura médica até o momento, então é uma revisão sistemática com meta-análise, que incluiu inicialmente quase 10 mil estudos, né, e que acabou finalizando com os 32 principais estudos feitos até hoje, e que ela deixou claro, né, que amamentar não deixa nenhum tipo de sequela para o esqueleto materno. Diante de tudo que a gente conversou até agora, o senhor tem alguma mensagem final com base no que foi exposto? Perfeito. Então, as mensagens finais, primeiro, amamentar não traz nenhum tipo de prejuízo, nem a curto e nem a longo prazo, ao esqueleto da mãe, tá? E amamentar traz benefícios nutricionais, imunológicos. Então, toda mulher, caso não possua alguma contraindicação individual, deve amamentar, tá? Todas as mulheres que engravidarem devem otimizar a ingestão de cálcio, principalmente no segundo e terceiro trimestre de gestação, e devem manter uma dieta saudável durante a lactação, especialmente com bastante ingestão de água para auxiliar na produção de leite materno. Pode ter certeza que todas as mulheres que amamentarem vão ter benefício dessa prática e, com certeza, mais ainda, seus filhos serão muito beneficiados com a amamentação. Esse foi o bate-papo de hoje. Nós conversamos com o Dr. Felipe Merchan Ferraz Griso, reumatologista pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre e doutor em Ciências da Saúde, com os estudos relacionados ao osteometabolismo na gestação e também na lactação. Dr. Felipe, foi um prazer tê-lo conosco nesse podcast da Abraço. Nós estamos à disposição e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e qualquer tipo de questionamento de qualquer associado, do público em geral, nós estamos disponíveis para tentar responder. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast da Abraço. Nós falamos sobre a importância da amamentação na saúde óssea. Siga a gente nas redes sociais. Somos @Abraço Nacional no Instagram, Facebook e também no Twitter. Um abraço e até a próxima.